Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, você profissional da indústria de alimentos, do setor de bebidas, de suplementos. A gente está aqui hoje para mais uma edição do BHB Foodcast. Hoje, comigo, está Daniele Almeida. Daniele trabalha no MindMiners, uma empresa que tem um lema sobre questione tudo o que você precisa saber sobre o seu produto, sobre sua campanha de comunicação. Pergunte antes de lançar no mercado para você poder ser mais assertivo. Eu vou deixar a Daniele contar o que ela tem sobre a MindMiners para dizer para a gente. E uma coisa importante que é o nosso assunto de hoje. A MindMiners fez 10 ondas de monitoramento sobre o comportamento do consumidor e a Covid durante essa pandemia toda. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, então não sai daqui. Daniele, tudo bem com você? Muito obrigada pela tua presença aqui, pelo teu tempo, para a gente falar desse assunto tão importante aí para todas as marcas, o pessoal profissional de marketing, de pesquisa e desenvolvimento que nos escuta aqui no BHB Foodcast. Obrigada a você pela oportunidade. De fato, a gente está num momento, né, assim, que as marcas de todas as categorias, alimentos, bebidas, estão bem em busca de mais informações sobre o consumidor, entender o que está mudando, como está essa nova rotina do brasileiro. E aí, como você disse, está muito alinhado com o nosso propósito, né, assim, com o nosso conceito de marca, de questionar mais. Então, vou te falar um pouquinho da MindMiners para que a gente possa entrar, de fato, na discussão sobre o que a gente vem desvendando com esse monitoramento. Por favor, conte aí pra gente o que a MindMiners faz e também a metodologia que vocês usaram nesse estudo. Claro. Bom, então a MindMiners é uma empresa de tecnologia. A gente surgiu lá em 2013 com um propósito muito claro de trazer disrupção para o mercado de pesquisa. A nossa atuação sempre foi focada em pesquisa digital. Então, a gente tem hoje uma plataforma e essa plataforma ela é conectada com um painel de respondentes que é o MiSIM. Vou contar um pouquinho, então, de cada um deles para vocês. A gente entende que não hoje, né, assim, não só por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, mas muito antes, as marcas elas têm essa necessidade de entender mais a fundo o consumidor, né? Então, não só em um dado frio que vem ali num reporte de uma pesquisa, mas é entender de fato quem são essas pessoas, o que elas sentem, como que elas se comportam, do que elas sentem falta. E isso é uma coisa que a gente tem, então, como essência dentro da MindMiners, né? Assim, levar para as marcas essa visão muito humana dos consumidores. Então, quando a gente começou a nossa atuação, nosso foco era muito de pesquisa digital, simplificar esse processo de realização de uma pesquisa do início ao fim, então desde a construção do questionário, coleta de informações, até oferecer esses resultados para os nossos clientes. E com o tempo a gente foi vendo que cada vez eles pediam mais agilidade, que eles queriam estar mais próximos dessas pessoas e que de fato esse observar o consumidor ele tinha que acontecer praticamente em tempo real para que as marcas tivessem a velocidade que elas precisavam para tomar as decisões e para direcionar as estratégias, seja de um lançamento de um produto ou de fato veiculação de uma campanha. Então, com o tempo, a gente foi evoluindo a nossa plataforma e hoje a gente diz que a gente não tem só uma plataforma de pesquisa, mas que a gente tem uma plataforma de Human Analytics. Então, a gente traz esses dados que, de fato, traduzem um pouco dos sentimentos das pessoas para ajudar as marcas. Essa pesquisa, essas ondas que vocês fizeram do Covid, então, foi com um painel que vocês já têm formado de pessoas que aderiram já à ideia de fazer pesquisa. Quantas pessoas, quantos respondentes por onda? Nessa onda, né, assim, nessas ondas de Covid, a gente teve 500 respondentes. Mas hoje no nosso painel, até para vocês entenderem como que funciona, né? Assim, o MiSIM, ele é uma rede social de opinião, então é um aplicativo. Qualquer pessoa pode baixar no celular. Hoje a gente já teve mais de 1 milhão de downloads, né? Assim, a gente tem usuários em todo o Brasil. Esses usuários, eles ficam ali interagindo com a gente, respondendo as pesquisas e acumulando pontos, e eles trocam esses pontos prêmios dentro da lojinha do próprio app.
Então, de fato, a gente tem respondentes que são muito engajados. Eles participam também não só por meio das pesquisas que a gente envia para eles, mas também por meio das comunidades que existem. Hoje a gente tem uma comunidade ativa no app que fala só sobre a vida em tempos de quarentena, então tá muito legal acompanhar essas discussões. E então são essas pessoas que a gente ouve no monitoramento. A cada das 500 pessoas, a gente tem muito esse cuidado de cotas e trazer recortes que, de fato, essas 500 pessoas representem a população, pensando em faixa etária, classe, região. E a cada onda a gente ouve pessoas diferentes. Isso é uma coisa importante da gente pontuar, porque se a gente ouvisse as mesmas pessoas, naturalmente isso ia ter um viés, né? Então, a cada onda a gente está ouvindo novas pessoas para, de fato, garantir que esses resultados são confiáveis. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Você falou uma palavra-chave que vem em todas as pesquisas das dores e das necessidades, principalmente dessas pessoas que empreendem ou estão sentadas aí em posições de marketing da indústria de alimentos, que é a velocidade da implementação dos projetos. A maior necessidade hoje é acelerar esses processos. Startups já conseguem andar de uma forma mais rápida, mas empresas de grande e médio porte, às vezes as multinacionais também, têm mais dificuldade nesse sentido. Então, acredito que uma solução como a de vocês pode realmente ajudar a trazer essa velocidade que é necessária para a implementação. Quando a gente está falando, Daniele, dessa pandemia, você que observou aí essas 10 ondas que vocês fizeram nesse, até vamos chamar de curto espaço de tempo, né? Porque a gente está em casa há uns 2 meses e vocês vão avaliando aí semana a semana praticamente, né? É isso? O que você sentiu mais sensível que mudou? Em termos gerais, aí não estou focando só em alimentos, não, mas da população ali no começo, na primeira, segunda semana, que todo mundo caiu a ficha, você fala, meu Deus do céu, vou ter que ficar na minha casa agora, tudo vai mudar na minha vida. Para hoje, o que está diferente? Bom, de fato, a gente começou o monitoramento bem no início, né? Assim, ainda nem tinha sido decretado, de fato, essa quarentena, então começou mais ou menos no meio de março. A gente rodou 10 ondas e esse projeto continua, então só para vocês saberem, na semana que vem já sai mais um novo relatório e a gente pretende continuar isso até junho, porque a gente entende que de fato é uma coisa importante para as empresas monitorarem isso nesse momento, e a gente sabe também que nem todas têm condição de fato de rodar um monitoramento contínuo como esse por conta própria, né? Assim, claro. Então é um pouco da missão da MindMiners levar essas informações, instigar essas marcas a olharem para o que está acontecendo, né, assim, para depois aprofundarem questões mais específicas. Então, de fato, esse é um monitoramento que ele busca trazer uma visão um pouquinho mais ampla de como que está essa vida. E aí é muito interessante quando a gente olha para as primeiras ondas lá em março, a gente questionava para as pessoas, né, assim, como que a vida delas tinha sido afetada e se elas já tinham mudado algum hábito. E aí, nas 2 primeiras ondas, a gente vê que o gráfico fica baixinho, assim, né? As pessoas ainda estavam ali vivendo uma rotina normal. E aí, a ficha não tinha caído. Não. E aí, a partir da terceira onda, a gente tem um pico grande de mudança. Então, essas pessoas, elas começaram a ter a mobilidade impactada. A gente foi observando semana a semana também um crescimento do número de pessoas que passaram a trabalhar em casa. Nas primeiras semanas, a gente teve, inevitavelmente, uma corrida pelos supermercados. E aí a gente observa, de fato, um aumento na compra, né, assim, bem, bem expressivo de alimentos, de bebidas. Quando eu falo de qualquer produto também de higiene e cuidados pessoais, então isso teve um pico. E aí, no início, o uso de máscaras continuava baixo também, né? Isso foi uma coisa que foi subindo ao longo do tempo, até que a gente tem picos maiores ao longo das últimas semanas. Então, depois disso, a gente percebeu uma estabilização. E isso foi bastante interessante, né? Assim, as pessoas começaram a entender que, de fato, não ia faltar alimento, né? Assim, não ia faltar, não havia necessidade de estocagem. E elas começaram a trazer para a pesquisa também, o que foi muito rico, uma preocupação com o outro.
Então, assim, eu compro o que eu preciso nesse momento, porque eu sei que outras pessoas também estão precisando. Então, a gente fica muito feliz de ver, né, que as pessoas foram ganhando essa consciência. E, enfim, uma coisa que tem nos preocupado é uma coisa que a gente vem monitorando com o tempo. Então, no início, a gente tinha um percentual baixo de pessoas em quarentena, né, assim, tanto em quarentena parcial quanto em quarentena total. Esse número cresceu. Só que hoje a gente começa a ver esse número diminuir, né? Assim, que é um pouco do que os governos também têm nos mostrado em algumas matérias, em algumas medidas que eles estão tendo que adotar. E aí, nesse momento, um questionamento que tem ficado para a gente é que, ok, né, cai o volume de quarentena total, quarentena parcial sobe, só que hoje a gente ainda não entende muito bem o que o brasileiro considera uma quarentena parcial. Então, para alguns, né, assim, é ir à farmácia, ao supermercado, mas para outros a gente começa a ver que eu posso sair de casa para praticar uma atividade física, eu saio de casa porque é Dia das Mães, isso é uma atividade essencial? Não, então a gente vê que de fato tem uma bagunça aí na cabeça das pessoas sobre o que de fato elas podem fazer ou não nesse momento, até pelo volume de informação e de fake news que chegam até a gente. A gente monitora também um pouquinho quais que são as fontes de informação dessas pessoas e com que frequência elas buscam se informar. E esse é um dado que é muito interessante para as marcas saberem, né? Assim, no início, as pessoas elas estavam sedentas por informação. Então, elas falavam que a maioria buscava informação mais de uma vez por dia para acompanhar o número de casos, a evolução da doença, conhecer um pouco mais sobre os sintomas. E hoje a gente vê esse volume caindo. Então, as pessoas, elas têm, não quer dizer que elas não estão informadas, mas que elas buscam se informar menos do que a gente observava no início. E aí, até uma das hipóteses que a gente tem traçado é que, de fato, isso pode ser até uma tentativa de válvula de escape mesmo, pensando em saúde mental, nos níveis de ansiedade e preocupação que estão muito altos e que aparecem de forma constante no nosso estudo. As mulheres, naturalmente, são mais preocupadas com o que está acontecendo e muito mais preocupadas com a família. Os homens tendem a ter um olhar um pouco mais esperançoso sobre o que está acontecendo, mas, de fato, tem uma questão aí que é importante de como que as pessoas estão consumindo informação e como que isso tem mudado. Quando você fala de mídias, né, de onde as pessoas estão buscando informação, é muito mais redes sociais e internet hoje do que a própria TV aberta? Como que é esse índice? Bom, na verdade, a gente tem esses 3 primeiros lugares sempre os mesmos. Então, TV aberta, sites de notícias e redes sociais. E aí, o que a gente vê é que TV aberta e sites de notícias, eles oscilam entre as ondas. Então, às vezes, eles trocam de lugar por uma diferença percentual muito pequena. Agora, quando a gente cruza isso com a taxa de confiabilidade das pessoas, né, assim, que as pessoas atribuem a esses meios, aí a gente vê que os sites de notícias e a TV aberta, eles são muito mais confiáveis para as pessoas e as redes sociais muito menos confiáveis, apesar de estarem ali no topo do que as pessoas usam hoje para se manter informadas. Uma coisa interessante da gente falar também, Daniela, é sobre a relação que essas pessoas estão criando com as marcas, né? Existe uma nova leitura frente a algumas marcas, de alimentos ou não, mas que está impactando bastante. Dentro da pesquisa de vocês descobriram algumas que foram citadas, que tem algum viés hoje que fala, nossa, caiu no meu conceito por conta disso ou daquilo, e o que você acredita que vai continuar perdurando para depois da pandemia? Tá bom. Bom, a gente tem sim. Até a gente está falando aqui sobre os dados de uma forma mais ampla, né? Assim, mas se todo mundo quiser fazer download do report, está disponível no nosso site para que vocês tenham os percentuais certinhos. Mas a gente tem um bloco que é totalmente dedicado à relação das pessoas com as marcas nesse momento, né? Assim, então, as pessoas, elas entendem, a maioria delas entende, que as marcas deveriam se posicionar nesse momento. Elas acabam tendo uma impressão negativa de marcas que têm aproveitado a pandemia para
se promover ou para vender mais. E aí tem um parênteses aqui que é importante, é que as pessoas entendem que nesse momento elas vão consumir marcas, né? Assim, então elas não veem um problema, por exemplo, numa marca que fez uma promoção ou que facilitou a compra de um alimento que nesse momento é essencial para uma pessoa, né? Assim, desde comida para criança, papinha, até coisas, né? Assim, que tem que estar ali na despensa para uma família. Então, esse não é o problema. O problema é quando as empresas, de fato, elas pegam carona e elas se aproveitam disso para tentar promover ou contar alguma coisa que não é verdade, que elas estão se engajando em alguma ação que não procede. Então, isso é uma coisa que, de fato, os nossos respondentes, eles têm trazido. E aí, a gente tem alguns dados que mostram isso, assim, de qual é o papel que as pessoas acreditam que as marcas deveriam ter nesse momento. Então, para os nossos respondentes, qual que deveria ser o foco das marcas nesse momento? Então, 33%, isso eu estou considerando a última onda, tá? A 10ª onda que a gente rodou e disponibilizou. Indicou para a gente que essas marcas elas deveriam realizar doações ou ajudar o governo ou o sistema de saúde de alguma forma. Outros 29% indicaram que elas deveriam proteger ou cuidar mais dos seus funcionários. E isso é uma preocupação que tem aparecido bastante. A gente tem monitorado, né, assim, os índices de desemprego também, o percentual de pessoas que tiveram a renda comprometida, e esse é um percentual que tem crescido ao longo das ondas. Então, é muito legal ver, né, que as pessoas entendem que isso é papel das marcas nesse momento, né, assim, de proteger, de cuidar desses funcionários, de evitar demissões nesse momento. E aí, o terceiro lugar fica aqui com realizar doações ou ajudar, de fato, alguma entidade que esteja precisando ou que esteja engajada no combate. E, por fim, 23% falam sobre conscientizar a população utilizando seus canais de comunicação, né? Então, esse papel das marcas, de fato, de levarem informações e de mostrarem para a população como que eles devem se comportar, os cuidados que eles devem ter nesse momento. E aí, assim, quando a gente começou a monitorar isso, a gente está monitorando também lembrança e top of mind de marcas que têm alguma ação relacionada à pandemia. É isso então, que eu queria saber. Ia fazer essa pergunta para você agora. Ah, legal. Então, o que a gente percebeu tiveram marcas que foram muito pioneiras, né, assim, nesse tipo de ação. Então, nas nossas 3 primeiras ondas, a Ambev apareceu com muito destaque nas situações espontâneas dos nossos respondentes, e as pessoas traziam muito exemplo, né, assim, deles estarem produzindo álcool gel para distribuir para hospitais. Então, isso ficou muito forte e, de fato, assim, acho que a Ambev foi muito assertiva. Eles vão ter aí essa lembrança junto ao consumidor ao longo de muito tempo. E, Daniele, eles trabalharam, claro, nessa comunicação como corporação, como Ambev para as pessoas. Mas eu acredito que se você perguntar para o consumidor Ambev em relação às marcas que a Ambev tem, talvez não fique tão claro. Depois, a Ambev começou com as lives, né? Eles começaram a investir muito nas lives com os artistas, e aí sim trouxeram as marcas de bebidas para promover cada uma dessas ações. Mas essa questão do álcool gel foi uma coisa mais SA, como o Jornal Nacional está dando, né? Muitas empresas da marca mãe para trazer isso. E o recall que vem dessas pessoas é realmente Ambev, né? É Ambev. Nesse caso é Ambev. E é interessante porque a gente fez uma pesquisa paralela para entender um pouquinho sobre as lives. E foi impressionante, assim. A gente teve quase 70% dos nossos respondentes que estão acompanhando as lives, né? Assim, que nunca tinham acompanhado antes e que falaram que as lives, elas trazem um pouco dessa sensibilidade de entretenimento, de diversão que a gente precisa tanto. E aí, quando a gente olha para o recall das lives, aí sim, as outras marcas da Ambev começam a aparecer muito, né? Assim, então, por exemplo, a Brahma vem com muita força por causa do sertanejo, e outras marcas que eles têm usado para patrocinar essas iniciativas. Legal. Mas aí, voltando para o teu ranking, depois da Ambev, quem apareceu? Bom, aí apareceram outras marcas, assim, aparecem Itaú, aparece Santander,
e as outras aparecem com menos citação, né, assim, e mais diluídas, assim. O que é normal também. O que a gente tem percebido também é que agora a maioria das marcas está fazendo alguma coisa, então isso faz com que as pessoas fiquem mais confusas e acaba que esse storytelling começa a ficar muito parecido, né? Assim, então as marcas, elas vêm... Eu estava até vendo um vídeo esses dias que faz um comparativo de como que as marcas nos Estados Unidos estão se comunicando. E aí eles estavam falando que eles usam as mesmas palavras, a mesma trilha sonora, que é super emocional, e aí com isso as pessoas começam a bagunçar mesmo, né? Assim, a não saber diferenciar. Então, de fato, o que a gente começa a ver na nossa onda é que aqueles que foram pioneiros se destacam mais, e agora a gente vê várias marcas ali meio emboladas na lembrança do consumidor. E assim, isso que você está trazendo é um baita insight para a gente aqui que está ouvindo esse podcast, vendo esse vídeo. Precisa ser diferente, né? Não dá mais para fazer a mesma coisa. Apesar de a gente estar aí num período de quarentena relativamente curto, já caiu na vala comum. Então, se você é uma indústria de alimentos que está doando alimentos, é o mínimo que as pessoas estão esperando que você faça. A gente precisa começar a se destacar. E acredito eu também sair só desse tema Covid. A vida, esse novo normal, o Covid vai fazer parte da nossa vida. Então, a gente tem que começar a olhar para outros caminhos de comunicação, de entrega de produto, entendendo que, olha, não é que a pandemia passou, todos os cuidados são absurdamente precisos, necessários, mas as pessoas já entenderam isso. Então, não adianta mais você ficar falando, fique em casa e lave as mãos e eu estou doando alimentos para ajudar quem precisa. A gente já precisa começar a pensar em inovação, começar a olhar para 2020, talvez, né? Exatamente. 2021. E 21, a gente já está no meio, né, de 2020. E aí, a gente começa, no caso do nosso monitoramento, uma coisa que a gente tem tentado chamar a atenção das marcas é que hoje elas podem se fazer presente na vida dessas pessoas de uma forma diferente, né? Assim, então, entender essa rotina para encontrar essas oportunidades de conexão nesse momento que fujam desse óbvio, eu acho que é o que elas precisam buscar, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas mudanças de hábitos, no nosso monitoramento apareceu que 25% das pessoas, elas passaram a praticar atividade física em casa, né? Assim, elas estão comprando mais online, elas estão tentando meditar um pouco mais, elas estão fazendo uso de produtos diferentes, até assim, né? Não por falta de encontrar no supermercado, mas tem questões de preço que começam a pesar agora, elas estão tendo que aprender a fazer coisas que antes não eram necessárias, então assim, eu preciso fazer faxina, eu preciso limpar a casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eles estão tendo aula dentro de casa, então eu preciso combinar essas coisas todas. Então, como que as marcas podem fazer parte dessa nova rotina e ajudar a facilitar a vida dessas pessoas, né? Assim, fugir desse lugar comum é um pouco do que elas precisam ter em mente, e a gente sabe que esse não é um desafio pequeno, a gente não está falando que é fácil, mas de fato precisa ter um esforço aí para que elas entreguem um pouco mais de valor e para que elas tenham um sentido mais claro, né? Assim, de entrar na casa dessas pessoas nesse momento. Promover novas habilidades, ajudar na prestação de serviços, fazendo com que o dia a dia dela dentro de casa seja mais satisfatório, menos maçante, menos pesado, esse suporte, tutoriais, enfim, o que a marca pode ser parceira mesmo nesse momento. Acho que essa é uma dica muito legal. Daniele, falando aí, você falou das marcas mais lembradas, você também tem uma lista negra de empresas que as pessoas estão riscando aí da lista de compras porque acreditam que não tiveram uma boa atitude durante essa pandemia? A gente realizou um estudo em parceria com a Meio Mensagem, para entender um pouquinho mais, né, assim, se existia de fato uma rejeição a algumas marcas que, segundo os nossos consumidores, não souberam como se posicionar ou não se posicionaram da melhor forma nesse momento tão delicado. E aí, é lógico que aparecem algumas outras marcas com um pouco menos de citações, mas a gente tem destaque aqui para duas marcas, que é o Madeiro e a Avan. Foram duas marcas bastante citadas como marcas que os nossos respondentes
pretendem não consumir mais, né, seja ao longo ou após a pandemia, por entenderem que quando eles vieram a público, né, assim, falar sobre a pandemia, como eles cuidaram dos funcionários, como eles falaram sobre a situação do país e o número de pessoas que a gente tem perdido aí ao longo das semanas, versus o impacto econômico e que deveria ser priorizado, né, assim, a reabertura de comércios e etc. Então, isso foi mal visto pelos respondentes e, de fato, ficou marcado. É impressionante, a gente deve ter aprendido isso com a política já, como um Twitter pode mudar o destino e o rumo de uma marca, de uma empresa. Por mais belo que seja o seu trabalho, até aqui, com um erro só, a sua reputação cai do dia para a noite, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com o que a gente faz em todos os momentos, principalmente na comunicação, né, Daniele? E assim, a gente sabe que a memória das pessoas é curta e que a gente ainda tem muitos meses aí pela frente, né? Assim, então pode ser que isso seja um pouco equilibrado. Eu acho que a gente tem os vídeos que são usados o tempo inteiro, então as pessoas acham, né, esses tweets, essas declarações, e isso com certeza vai perseguir essas marcas ao longo do tempo. E, de fato, é muito difícil, porque é uma declaração que ela fica difícil de ser contornada, né? Assim, ou como que você vai dar uma explicação para a população depois que seja capaz de reverter essa percepção. Então, tem aí um longo trabalho pela frente dessas marcas, de fato, entenderem como que elas vão conseguir se reconectar com esses consumidores. Se você pudesse dar um conselho para a gente terminar nosso papo aqui, Dani, para os nossos ouvintes, né? Os gerentes de marketing de produtos que estão nos ouvindo agora, que estão apagando muitos incêndios nesse momento, tentando fazer com que o produto deles realmente continue chegando nas prateleiras, com preço acessível, tendo essas dúvidas, esses dilemas na comunicação, quanto vale de fato a pena comunicar nesse momento, investir em campanhas, se ele tem que tratar do assunto Covid ou não. Olhando para tudo isso que vocês estão aí lado a lado com o consumidor, escutando semana a semana, que conselho você daria para essas pessoas? Se você fosse uma gerente de produtos hoje? Bom, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que tudo que a gente está vendo hoje, né, assim, tudo que as nossas pesquisas e as ondas mostram, elas são um retrato de agora, né? Assim, ainda é muito cedo para a gente tentar projetar o futuro e saber o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, se de fato o que mudou na vida do consumidor agora é uma coisa que ele vai assumir, que ele vai trazer para a rotina depois, né? Assim, então, o que continua, o que permanece dessas mudanças, isso é tudo muito novo e muito incerto. E eu sei também, me colocando aí, né, assim, no lugar, na cadeira desses gerentes, diretores de marketing das empresas, a gente sabe que num momento como esse, marketing, comunicação, investimento em mídia, são as primeiras coisas que são revistas dentro do plano estratégico de uma empresa, e aí eles estão tendo que se reinventar, pensar de novo, né, assim, para onde que vai o budget. A gente sabe que essas escolhas não são fáceis de serem feitas. Mas o que eu queria dizer aqui mesmo é que no meio de todas essas dificuldades, que essas marcas elas não podem se afastar dos consumidores, né? Assim, se elas se fecharem, se elas forem tomar essas decisões sozinhas, a chance de erro é muito grande, porque de fato elas não sabem o que está acontecendo dentro da casa de uma pessoa que mora no Nordeste, dentro de uma mãe, né, na casa de uma mãe que está cuidando dos filhos aí sozinha no meio disso tudo. Então, de fato, essa é a hora em que elas precisam estar próximas dessas pessoas, entender um pouco mais dessa realidade, entender onde que está doendo e onde que elas poderiam ajudar. Esse momento de isolamento é um momento que é solitário, né? Assim, então, talvez esse seja um momento em que os consumidores mais querem sentir que eles estão sendo ouvidos e que as marcas estão querendo atender o que de fato eles precisam. Eu acho que se conecta um pouquinho com o papel da Mindminers nesse momento, né? Assim, de independente da gente estar cada um dentro da sua casa, encontrar uma forma, criar esse canal para que hoje as marcas possam estar próximas desses consumidores, que elas possam ter respostas para as milhares de perguntas que elas têm nesse momento, para garantir, né, assim, que os investimentos que elas podem fazer agora sejam os mais assertivos possíveis. Eu acho que é
é um pouco disso, assim, não se afastem dessas pessoas, tentem fugir do comum, né? Tentem fugir do óbvio, e vocês só vão conseguir fazer isso muito conectando com o propósito de cada uma das marcas, né? Assim, de uma história que já vem sendo construída ao longo do tempo e não começar uma história nova agora. Eu acho que essa coerência é importante, mas sempre conectando esse propósito com o que é hoje a maior necessidade das pessoas. Eu acho que aí tem um caminho de sucesso para essas marcas nesse momento. Muito bom, trazer empatia para dentro da estratégia da comunicação, né? É o recado que você está dando também, além de você se aproximar e entender a cabeça desse consumidor, com empatia ainda assim, que é o momento precisa, clama por isso. Dani, super agradeço aqui a tua participação, foi bastante rico os dados que você trouxe. A gente pode acompanhar todos esses relatórios que você comentou aí na página do MindMiners, a gente vai deixar aqui também marcado as redes sociais do MindMiners nas nossas redes sociais que a gente está divulgando esse podcast e também na nossa página no www.bhbfood.com. Lá você consegue assistir aqui essa nossa conversa, ouvir no Spotify e também acessar as páginas da MindMiners com mais informações para você e sua marca tirarem bons insights. Obrigada, Dani. Até a próxima.